Olá! Se você chegou a este vídeo, provavelmente esteja vivendo um dos momentos mais difíceis da sua vida. Talvez há algumas horas ou há alguns dias você ouviu a frase que nunca gostaria de ter ouvido: eu preciso de um tempo. E ao ouvir essa frase, o coração desmoronou, as dúvidas tomaram conta. E desde então, parece que o chão desapareceu de debaixo dos seus pés. Você não consegue mais comer, não consegue dormir, não consegue pensar em coisas que deveria pensar. Pega o celular constantemente na expectativa de que tenha chegado uma mensagem diferente. Sua mente fica constantemente perguntando e se questionando: será que o meu casamento acabou? Será que realmente tudo chegou ao fim? Hoje eu não quero trazer para você técnicas para a restauração do seu casamento, mas eu quero te apresentar um manual de sobrevivência neste momento tão difícil pelo qual você passa. E quando a gente está vivendo momentos tão desafiadores assim, a nossa tendência é colocar o foco naquilo que é a causa da nossa dor. Mas eu quero te ajudar a tirar o foco daquilo que você não pode controlar para colocar o foco no lugar certo. Eu sou Ednei Brito, sou casado há mais de 40 anos, sou conselheiro conjugal e tenho visto Deus realizar coisas maravilhosas, restaurando casamentos onde não havia mais nenhuma possibilidade de restauração. Se inscreva no nosso canal. Toda semana nós temos vídeo ajudando casais e ajudando famílias a viver o projeto de Deus para a família e para o casamento. E como eu disse, vou apresentar um guia de sobrevivência para momentos assim. E neste guia eu vou falar de 7 atitudes importantes para que você tenha. Primeira atitude: não entre em pânico, porque quando se ouve esta frase, eu preciso de um tempo, o coração aperta. E daí em diante é muito fácil tentar entrar por uma situação ou de tentar controlar a situação ou de desespero completo. E quando eu falo aqui de tentar controlar a situação, é tentar fazer com que o outro volte atrás, com que o outro mude a sua decisão, a sua opinião. E aí você começa a chorar desesperadamente, fazer promessas que nunca antes tinha conseguido cumprir, tentar falar ao coração do outro de maneira que o outro possa sentir pena de você. E aí também há aquela questão de tentar pressionar para que o outro volte a uma reaproximação. Mas deixa eu te dizer, quanto maior pressionado o outro se sentir, mais ele vai se afastar. Então, o efeito acaba sendo exatamente o contrário daquilo que é pretendido. Existe uma frase interessante que é: não tente acelerar o coração de quem está tentando desacelerar. E o que é importante você entender nesse momento é que o seu objetivo não deve ser salvar o seu casamento, mas deve ser impedir que ele seja destruído por atitudes impensadas, desesperadas. Porque numa situação dessas é possível que tenha acontecido até com você mesmo ou mesma, de ter já ligado 10 vezes, mandado mensagens, tentado fazer com que o coração do outro se sensibilize e preste um pouco mais de atenção em você, na sua necessidade, no seu desespero. E isso você acaba fazendo porque, de fato, é uma dor invisível. É como se você tivesse entrado em luto, porém um luto onde a pessoa ainda está viva. E mesmo estando viva, mas distante, talvez até geograficamente perto, talvez até morando na mesma casa, ainda usando a aliança, mas distante emocionalmente, desconectada emocionalmente. Segunda atitude: não tente resolver tudo hoje. Existe a ilusão
de que é possível resolver e é preciso resolver tudo imediatamente. Agora pense comigo, o casamento não foi construído de uma hora para outra, levou tempo para ser construído. Na realidade, ele é construído com o passar dos dias. A restauração do casamento, de igual forma, não vai acontecer de uma hora para outra, mas acontece de forma processual, paulatinamente e às vezes de forma bem tranquila, e quando eu digo tranquila, bem diferente daquilo que você imaginava, é a forma como acontece a restauração do casamento. E diante disso é importante que você dê espaço para que as emoções diminuam, desacelerem e para que o coração possa voltar a pulsar de fato como deve, no ritmo que deve pulsar. Terceira atitude: descubra o que realmente aconteceu. Em situações assim, a nossa mente ela fica acelerada e a gente começa a pensar coisas que na realidade ainda não aconteceram e talvez nem venha a acontecer, mas a gente já começa desesperadamente a se preocupar com situações assim. E aí é muito comum que se pense: será que houve outra pessoa? E talvez sim, talvez não. Agora, já parou para pensar que tudo isso e até esse pedido do outro de que quer um tempo pode ser apenas um esgotamento emocional? Ou pode ser a soma de feridas que nunca foram tratadas, de conversas que nunca foram conversadas, de pequenas situações que nunca foram resolvidas? Então não fique sofrendo sozinho ou sozinha, não fique procurando respostas, mas busque entender realmente o que aconteceu. E talvez, se possível, uma conversa com o cônjuge, uma conversa sincera, com muita franqueza, para tentar entender com perguntas, não que sejam perguntas que levem o outro a entender que você está se defendendo, mas perguntas que busquem clareza sobre a situação. O que realmente aconteceu, o que faltou, o que deveria ter sido diferente. Agora, quando se faz perguntas assim, é possível que se ouça coisas que não gostaria, coisas que você talvez não se sinta preparado ou preparada para ouvir. Porém, é importante que se ouça sem retrucar, que ouça sem tentar impedir que o outro fale, apenas ouça, porque em situações assim podem surgir respostas, podem surgir oportunidades para conversas profundas que ainda não tinham sido conversadas. Quarta atitude: cuide de você. E talvez isso pareça estranho, e talvez até você queira questionar, mas Ednei, eu estou preocupado ou preocupada com o meu casamento e você dizendo para eu me cuidar? O que acontece é que uma pessoa que está emocionalmente abalada dificilmente será o instrumento para a restauração do seu casamento. Então, cuide-se, alimente-se bem, durma o suficiente, procure se envolver com pessoas que sejam pessoas importantes para a sua vida e que possam te ajudar nesse momento. Então, cuide de si mesmo. Você se lembra do profeta Elias? O profeta Elias, logo depois de um momento muito especial na sua vida, ele passa por um momento de baixa, um momento de muita dificuldade, inclusive de muita dificuldade emocional. E como é que Deus trata o profeta Elias nesse momento? Deus não cobra, Deus não diz para ele que ele não deveria estar naquela situação. Ao contrário, Deus permite que ele descanse, Deus provê alimento para ele, Deus cuida do seu coração, das suas emoções e só depois Deus vai usá-lo para restaurar aquilo que precisava ser restaurado na nação. E é esta a forma melhor. Então, cuide-se, cuide do seu coração, cuide das suas emoções, cuide daquilo que está doendo em você. Cuide-se, porque depois você poderá ser este instrumento de Deus para a restauração do seu casamento. Porque é muito comum nesta situação perguntar: quando o meu cônjuge vai voltar? Ou quando o meu cônjuge vai
pensar diferente, e eu quero sugerir para você que, ao invés de perguntar assim, pergunte diferente. Pergunte o seguinte: o que Deus quer realizar no meu coração nesta situação? Porque quando a gente muda a forma de perguntar as coisas, isso faz diferença na nossa mente, nos nossos sentimentos. E então pense e pergunte-se: o que Deus quer fazer em mim enquanto eu estou passando por este vale? Quinta atitude: não desperdice essa crise. E numa crise assim, existem pelo menos duas perguntas. A primeira é: o que aconteceu com o meu casamento? E existe a segunda pergunta, que é ainda mais importante: o que Deus quer transformar em mim? E fazendo essas perguntas, ou especialmente esta segunda pergunta, é possível que você comece a pensar e perceba coisas que ainda não tinha percebido. Comece a perceber de situações que poderia ter feito diferente e os resultados estariam sendo diferentes. Comece a perceber coisas que você pode ser diferente daqui para frente. E eu quero que você tenha também bastante clareza que tudo isso que eu estou falando não é para trazer mais sentimento de culpa. Até porque você não deve assumir ou pensar em assumir toda a culpa sozinho ou sozinha. Agora, o que eu estou querendo dizer é que, em meio a tudo isso, você pode aproveitar para crescer. Porque em meio à crise, a gente pode passar e depois que a crise terminar, a gente perceber que não mudou nada, que a gente continua a mesma pessoa. Mas também a gente pode perceber que houve mudança, houve crescimento. E aí, independente do que vai acontecer com o seu casamento, se você não desperdiçar a crise, mas estiver aberta, buscando esse crescimento, essa melhoria pessoal, lá no final você vai ver que valeu a pena. Ou o casamento estará restaurado ou não, mas o seu crescimento fará com que você se sinta muito melhor. E este é um grande objetivo para pensar desta forma em relação à crise, não deixá-la passar simplesmente, mas aproveite para crescer em meio aos desafios que a crise traz. Sexta atitude: avalie a estrutura do seu casamento. Imagine comigo uma casa que foi atingida por um incêndio. Quando os bombeiros chegam, eles não vão perguntar pelos móveis. A primeira pergunta deles será: e a estrutura da casa ainda está firme? Porque se a estrutura estiver firme, tudo se torna muito mais fácil. E então é importante analisar a estrutura do seu casamento. E como é que você analisa a estrutura do seu casamento? Até porque o pedido de tempo é como a fumaça. E às vezes a fumaça sai pelas janelas da casa de uma forma muito forte, causa susto, medo, pavor. Porém, a fumaça não responde à pergunta mais importante: como está a estrutura da casa? E aí você pode avaliar a estrutura do seu casamento pensando: no meu casamento ainda existe diálogo? Ainda existe respeito? Ainda existe preocupação com o outro? Ainda existe a vontade para superar as adversidades? Pensando assim, você estará analisando a estrutura do seu casamento. Porque se esses alicerces ainda estão firmes, vale a pena continuar lutando pela restauração da casa, do casamento. Sétima atitude: coloque a sua esperança no lugar certo. Muitas pessoas colocam a esperança numa mensagem que espera receber, numa ligação, num pedido de retorno. Porém, a esperança cristã não deve depender destas situações, mas a esperança cristã depende do caráter de Deus. E quando a gente olha para Deus, a gente sabe quem Ele é e, baseado no seu caráter, é que nós estabelecemos a nossa confiança. Porque, às vezes,
A gente olha para a situação e parece que Deus está inerte, parece que Ele não está fazendo nada. A gente olha para as situações e mesmo diante dos nossos clamores, dos nossos pedidos, a gente não recebe resposta, a gente não recebe direcionamento, parece que Deus está calado, nada está fazendo. Porém, a nossa esperança não está naquilo que a gente vê, mas, eu repito, está no caráter de Deus. E a gente sabe quem Ele é e por isso a gente sabe que pode confiar nele. Mesmo quando aos nossos olhos parece que nada está acontecendo, parece que nada está melhorando. E diante disso, Deus pode estar agindo no sentido de melhorar especialmente o seu coração, as suas emoções, porque se Deus melhorar você, o seu casamento tem muito mais probabilidade de ser um casamento muito melhor. Porque talvez você não consiga entender o que está acontecendo e nem por que está acontecendo. Mas acredite no seguinte, independente do que você entenda, do que você veja, do que você perceba, Deus continua sendo Deus. Ele continua agindo mesmo quando a gente não percebe. E quando a gente olha para as páginas da Bíblia Sagrada, a gente vai ver isso. Deus agindo mesmo quando aparentemente nada estava acontecendo. A gente vai ver isso na vida dos profetas, na vida dos apóstolos, enfim, na vida daqueles que serviram a Deus ao longo do período bíblico. Nós vamos ver exatamente isso, Deus agindo, muitas vezes quando ninguém percebe. Lembra-se da história de Jó? Deus estava agindo. Jó não sabia, não percebia, mas Deus estava agindo. E eu digo ainda mais, não gaste energia tentando mudar o coração do outro, porque isso é impossível que a gente consiga fazer. Gaste tempo deixando Deus ser a fonte, a razão da sua esperança. E antes de encerrar esse vídeo, eu quero deixar uma última imagem no seu coração. Quando Jesus chega em Betânia, na casa de Maria e Marta, Lázaro estava morto. E para aquelas duas irmãs, tudo estava terminado. Para as pessoas que estavam lá, para todas as pessoas, tudo havia chegado ao fim. Havia cheiro de morte, pedra colocada na boca do túmulo, enfim, a situação já era de 4 dias, não havia mais possibilidade alguma de esperança. Jesus, ele não começa essa situação ressuscitando a Lázaro. Você se lembra qual foi a ordem de Jesus? Ele disse: retirem a pedra. A grande pedra que estava ali na boca do túmulo. A ordem de Jesus é para que a pedra fosse retirada. Sabe uma lição interessante que a gente aprende com isso? É que existem coisas que nós podemos fazer, e aquilo que nós podemos fazer, o Senhor não fará por nós. Agora, quando nós fazemos aquilo que podemos fazer, Ele fará o milagre da ressurreição. E o que a gente pode fazer? Talvez existam pedras de amargura, de ressentimento, de falta de perdão, de arrogância, de egoísmo, enfim, talvez existam muitas pedras a serem removidas. E você com certeza não vai conseguir mudar sozinho ou sozinha o seu coração. Mas existem pedras que você pode remover. E removendo essas pedras, Deus com certeza fará a parte dele. A transformação do seu coração é algo que está além das suas possibilidades. Mas Deus pode realizar o milagre e Ele, de fato, realiza o milagre da transformação do nosso coração, dos nossos sentimentos, quando a gente se dispõe a remover as pedras que precisam ser removidas. Então, somente faça aquilo que você pode fazer e confie que o restante Deus fará. Aquilo que só compete a Ele, Ele fará, porque Ele é Deus de fato. E eu acredito que Deus, de fato, pode agir. E eu quero que você tenha em mente o seguinte: o pedido de tempo não precisa ser o último capítulo da sua vida, mas este último capítulo pode ser escrito de uma forma completamente diferente.
E completamente diferente pode ser o seu casamento completamente restaurado ou não. Mas mesmo que ele não seja restaurado, Deus pode restaurar, mudar completamente o seu coração, a sua vida, de maneira que você cresça e cresça muito. Eu quero encerrar orando por você. Querido Deus, talvez esta pessoa que esteja assistindo a este vídeo tenha clicado com o coração cheio de dores, cheio de sofrimento. Talvez, Senhor, em meio a dúvidas se assistiria ou não, mas chegou até esse momento desse vídeo. E Pai, o Senhor conhece o coração, conhece os sentimentos, conhece as dores, conhece a decepção por causa desse pedido que ela ouviu, que ela recebeu. Mas, Pai, eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor é aquele que direciona, o Senhor é aquele que age mesmo quando nós não percebemos. Eu te peço, Senhor, age na vida dessa pessoa de maneira que ela perceba o alívio no seu coração, o alívio nos seus sentimentos, de direcionamento, Senhor, e que a esperança dessas pessoas estejam, Senhor, voltadas totalmente para Ti. A esperança esteja colocada no Senhor, porque o Senhor é a nossa fonte, o Senhor é a fonte das nossas vitórias. Abençoa, Pai, a este coração, ajuda, direciona, restaura a vida. E, ó Deus bendito, sendo o teu propósito, restaura também o coração e o casamento. Eu te peço em nome de Jesus Cristo e para o louvor da tua glória. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, que sejam famílias, casamentos abençoados para o louvor da tua glória. Amém.